Vocês não precisam mais pagar por geradores de vozes pessoal. Porque agora podem gerar vozes como a minha, a de Papai Noel, e de graça no próprio computador. O que vocês acabaram de ouvir é um áudio gerado por um modelo de IA que está chamando muita atenção no mercado e que rodou inteiramente aqui da minha máquina. O nome dele é Kokoro Text to Speech e ele foi publicado há poucos meses atrás, mas já aparece como top 1 aqui na categoria Modelos de Text to Speech do Hugging Face. E ele chamou atenção por dois motivos. Em primeiro lugar, ele é um modelo muito bom. Então esse aqui é um ranking que avalia diferentes tipos de modelos de geração de áudio, de voz com IA, que são os chamados TTS, Text to Speech. E reparem que o Kokoro, ele aparece aqui em 8º colocado. Só que todos os outros modelos que estão anteriormente são modelos proprietários, fechados, que a gente não tem acesso ao código-fonte. Então ele é o melhor modelo gratuito do mundo no momento. Mas a parte mais legal dele tá aqui, ó. Ele é um modelo pequeno, ele tem apenas, entre aspas, 82 milhões de parâmetros. E caso vocês não tenham familiaridade, isso aqui é considerado pouco, tá? Tão pouco que eu consigo rodar o modelo no meu próprio MacBook sem nenhum problema. Se eu colocasse isso aqui numa GPU, então, ele ia voar. E o modelo também foi treinado para gerar vozes em diferentes línguas, então a gente tem a inglês americano, inglês britânico, japonês, mandarim, espanhol, português, aqui embaixo, e a gente também tem acesso a diferentes vozes. Então, por exemplo, esse áudio que foi gerado aqui são os do português brasileiro com a voz do Santa Claus, do Papai Noel, tá? Mas a gente também tem vozes femininas, como essa. Oi, eu sou a Dora. E esta é minha voz. Ou Alex. Oi, eu sou o Alex. E esta é minha voz. E nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a como utilizar o modelo na própria máquina e também instalar essa outra aplicação aqui, o Kokoro Fast API, onde a gente consegue colocar o modelo dentro de um Docker e subir em algum servidor qualquer no mundo para ter acesso ao nosso próprio serviço de inferência de geração de voz. Então bora lá. Então eu vou começar aqui com um projeto vazio e eu quero que vocês já instalem o UV, que é um gerenciador de pacotes do Python que está muito popular ultimamente. Eu já tenho ele instalado, não vou rodar. E aí após isso a gente vai dar um UV init para ele criar aqui alguns arquivos básicos. Vou apagar esse main.file. Depois eu vou instalar algumas bibliotecas. Então eu quero colocar o Kokoro, Soundfile, OpenAI e o NumPy. O UV faz isso tudo muito rapidamente. E eu vou começar com um projeto bem básico, onde eu vou passar uma string de texto e ele vai gerar um arquivinho de áudio para eu rodar aqui na minha máquina. Vou chamar aqui de Kokoro Basic. Então a gente vai começar importando 3 das bibliotecas que a gente instalou. Então, from Kokoro eu importo kpipeline, que é uma pipeline para geração de áudio, o Soundfile para poder gerar os arquivos de áudio para gente e o NumPy para poder trabalhar com esses dados internamente para converter do que o Kokoro gerar aqui para esse arquivo de áudio. Primeira coisa, eu vou colocar qual que é a língua que nós vamos utilizar. Eu vou deixar para vocês aqui um pequeno exemplo com outras línguas que vocês poderiam usar, isso aqui da própria documentação do Kokoro, que vocês poderiam encontrar aqui, vindo no Kokoro, clicar em GitHub, está aqui. Eu, no caso, como eu vou gerar áudios em português, eu coloquei aqui o P, mas se quisesse gerar em inglês, A de American, F de francês e assim por diante. E eu vou criar uma instância dessa classe que a gente puxou, que é o pipeline, vai ser igual ao kpipeline com esse language code aqui, tá? É isso que a gente vai utilizar para fazer as transcrições. Vou colocar o meu texto aqui, de Papai Noel, tá? Vocês podem colocar o texto que vocês quiserem gerar. E aqui eu vou rodar esse nosso pipeline passando o nosso texto como parâmetro e escolhendo uma das vozes. Para acessar as vozes, vocês podem vir nesse link aqui, da própria documentação do Kokoro no Hugging Face, vir aqui embaixo, clicar em Voices, vai abrir essa página aqui e a gente tem vários exemplos. Eu vou começar aqui com a do Santa Claus, que seria o nosso PM Santa. Isso aqui, galera, é um gerador, tá, do Python. Então a gente precisa iterar esse cara para ele ir gerando esses trechos de códigos um a um. O que acontece? O Kokoro ele vai rodar linha a linha de maneira separada. Então ele vai quebrar isso aqui, tá? Vai rodar essa linha primeiro. Quando ele encontrar uma quebra de linha, ele gera a segunda, para que a gente consiga ir processando os textos mais rapidamente. Mas eu vou pedir para ele processar tudo e todo esse arquivo final eu vou colocar dentro de um arquivo de áudio e salvar. Como que a gente faz isso? Muito simples. Eu vou criar uma lista chamada Audio Chunks, vazia, e eu vou colocando os nossos dados aqui dentro. E para cada vez que eu for iterar sobre esse gerador aqui, ele vai me devolver 3 elementos. A gente não precisa se preocupar com os 2 primeiros, que são informações sobre o áudio, mas o áudio em si, os valores do áudio gerado, está nesse terceiro, que ele vai gerar um GS, um PS e um áudio. Então, para cada um desses em Generator, eu quero vir aqui no Audio Chunks e dar um append no meu áudio. Simples assim. Por fim, eu vou pegar o meu áudio completo e concatenar, juntar todos eles, e utilizar a biblioteca Soundfile para poder criar esse arquivo de áudio completo e utilizar esse conjunto de dados aqui para rodar. Vamos ver isso na prática funcionando? Então a gente viria aqui embaixo, daria UV run Kokoro Basic, ele está processando já. Aqui faltou o sample rate do Soundfile, que é o parâmetro aqui embaixo da taxa de amostragem na hora de geração de dados. A gente pode utilizar o 24.000.
Eu vou rodar de novo. A primeira vez que vocês rodam leva um tempinho, porque ele tem que baixar os modelos para a máquina local, para esse repositório aqui. E tá lá, gerou o meu áudio completo. Vamos ouvir? Vocês não precisam mais pagar por geradores de vozes pessoal, porque agora podem gerar vozes como a minha, a de Papai Noel. Funcionou. E galera, a gente decidiu também criar um repositório aqui no GitHub para vocês, contendo todo um guia mais completo com o projeto que eu apresentei aqui, mais um exemplo de como poder fazer o streaming em tempo real do áudio, ao invés de salvar isso no arquivo .wav, seria nesse segundo arquivo aqui, tá? E eu vou deixar o link desse repositório também na descrição desse vídeo para vocês clicarem e darem uma olhadinha caso precisem de tenham mais alguma dúvida. Próximo exemplo, eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente roda o Kokoro FastTTS. O que seria isso? Os caras desenvolveram um projeto onde eles colocaram esse modelo dentro de um Docker, tá? E esse Docker vocês podem colocar em qualquer servidor do mundo, inclusive máquinas que de repente tenham acesso à GPU, para montar o teu próprio serviço de inferência e de geração de áudio com o Kokoro. Então isso é muito útil caso vocês de repente tenham um computador ruim ou queiram construir um sistema mais robusto, tá? Para poder fazer essas inferências em tempo real. Não querem mais gastar com geradores de áudio como Eleven Labs ou da OpenAI. E qual que é a grande vantagem? Eles colocaram não só dentro de um Docker, mas também dentro de uma API, de Fast API, e mimetizaram a forma como a própria OpenAI faz para gerar o seu áudio. Então, quem de repente já está trabalhando gerando áudios com a OpenAI e quiser trocar para essa nova instância, o processo é bem simples. Basta instanciar aqui a OpenAI, colocar o servidor que vocês estão utilizando e rodar alguma coisa. Eu vou copiar esse trecho de código aqui. Vamos criar um novo aqui chamado Kokoro Fast API, .py. E eu vou querer agora subir em um outro servidor, numa máquina que eu já tenho. Como vocês sabem, a gente tem uma máquina específica aqui na Asimov para rodar modelos de linguagem que tem acesso a uma 3090, mas vocês poderiam de repente alugar computadores, servidores no Google Cloud, no AWS ou em serviços de locação de servidores com placas de vídeo para poder criar o teu próprio servidor que tenha uma capacidade de inferência mais rápida. O processo vai ser o mesmo. Então, no meu caso, eu vou entrar lá no nosso servidor. Tá? E o processo via o Kokoro Fast API também é muito simples. Eu recomendo que vocês cliquem aqui nesse primeiro, Quick Start, e ele tem um passo a passo bem rápido aqui, tá? De simplesmente, ou vocês podem rodar isso aqui, caso estejam rodando numa máquina que tem acesso à CPU, ou esse segundo, caso vocês tenham alguma GPU da NVIDIA, tá? Então, no meu caso, eu tenho, tá? Eu vou simplesmente vir aqui rodar isso com sudo. Essa minha máquina aqui é um Ubuntu Server 24.04. Ao rodar, ele pede meu password, porque eu estou usando um sudo. Ele vai mostrar para vocês aqui qual que é a porta que ele está hospedando isso, tá? Então, vai demorar um pouquinho. Primeira vez vai demorar mais, vai baixar os modelos. Tá? E ele gerou, tá? Ele me disse que ele subiu, em primeiro lugar, uma espécie de front-end nessa localização aqui, tá? Que eu vou ter que trocar só o IP para o IP da máquina. Ó, reparem que ele dá bem bonitinho aqui essa interface, onde eu posso sair gerando áudio por aqui. Isso aqui não está rodando na minha máquina, e sim nesse outro servidor, tá? Posso vir aqui escolher vozes diferentes, posso aumentar a velocidade da fala, então, por exemplo. Reparem isso, ó. Vamos botar aqui, vou gerar o Alloy, por exemplo. Hello, I'm Kokoro running on a Ubuntu server. Posso aumentar a velocidade de geração dela. Tá? Hello, I'm Kokoro running on a Ubuntu server. E a parte mais interessante é que a gente também pode mesclar vozes diferentes. Então, vamos colocar aqui o Alloy e vamos botar misturado com a Bella, com 0.5. Ele vai fazer um blend das duas vozes, gerar uma voz intermediária pra gente. Então, uma forma super útil da gente estar gerando, de repente, novas vozes. Hello, I'm Kokoro running on a Ubuntu server. Agora eu vou tirar, por exemplo, o Alloy, vamos botar a Bella 100%. Hello, I'm Kokoro running on a Ubuntu server. Então reparem que ele pegou uma voz mais grossa, uma mais fina e ficou uma coisa intermediária. Tá? Isso é uma forma que a Kokoro deixa a gente fazer. Isso aqui também é possível dentro da própria API no Python. Essa interface aqui é muito legal, dá para baixar os áudios por aqui também, mas não é nisso que eu estou interessado. E sim nesse serviço aqui, onde eu posso acessar o nosso sistema através do Python. Então reparem que aqui ele até colocou single ou multiple voice pack combo. Ele está misturando a voz da Sky com a Bella, colocou um Hello World. Vamos rodar isso aqui e ver se funciona. E a diferença é que eu vou ter que colocar o IP da máquina que eu estou rodando. Ó. Então se vocês estiverem rodando uma máquina da AWS, do Google Cloud, troquem aqui pelo IP externo de lá. E garanto que o Docker está up. Vamos de novo dar um UV Run Kokoro. Agora Fast API. Vamos rodar. Ele vai gerar aqui, ele vai falar, inclusive. Não falou. Ele salvou um arquivo em output. Vamos ver. Hello world.
Então foi só um Hello World, só que rodou na minha máquina. Então é isso. Isso aqui é mais uma alternativa para vocês construírem agora aplicações com IA gerando vozes, super útil para trabalhar com, de repente, assistente por voz ou qualquer outro projeto que vocês queiram embutir em algo que já existe no Python ou mesmo conectar com alguma LLM, dar voz a modelos de linguagem. Espero que tenham gostado dos vídeos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, materiais e links aqui na descrição. Forte abraço e até o próximo vídeo.